Convidamos nossos painelistas para ocupar o palco, o advogado especialista em direito imobiliário, Gustavo Camacho, e a engenheira civil, senhora Valdima Siqueira, o engenheiro civil Paulo Sérgio da Silva e a senhora Adriana Bombassaro, CEO da Fast Build. Então, gente, boa tarde, boa noite, né? Vamos aqui para o último quadro do nosso evento. E a gente resolveu falar sobre a norma de garantias, porque é algo bem recente, né? Ela surgiu em dezembro do ano passado e ela começou a valer em junho desse ano, né? Então, todos os projetos agora protocolados a partir de junho têm que estar atendendo a norma de garantias, né? A 17170. Então, é algo que a gente está vendo muito no dia a dia, né? Em projeto, nas construtoras, em entrega de obra. E então a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre isso. Vou abrir, né, brevemente para cada um se apresentar. Então, vamos começar pela Adriana. Fica à vontade para se apresentar um pouquinho para nós. Bom, boa noite. Meu nome é Adriana Bombassaro, eu sou de Blumenau. Eu sou formada em Ciências da Computação, trabalho há 23 anos com tecnologia. Há 13 anos desenvolvo software para o setor da construção civil. Há 5 anos com software especialista na área de pós-obra, assistência técnica e manutenção preventiva, onde atendemos aí as 5 normativas que tem e não só a 17170. Eu me chamo Gustavo Camacho, sou advogado, especialista em condomínios e também em direito imobiliário. Faço a diretoria jurídica da ACCA, Associação Catarinense de Construtores e Afins, e também a presidência da Associação de Síndicos do Estado. Boa tarde, eu sou a Valdima, eu sou engenheira civil, sou especialista em gestão de obras, né, na parte de gestão de qualidade, e trabalho muito na área voltada para normas e consultoria técnica para construtores nessa parte, né? Então, a norma, a 17170, eu acho que veio bastante para complementar o auxílio que a gente tem dado para as construtoras, tá? Eu sou Paulinho Silva, sou de Curitiba, da empresa chamada Planville. A empresa aqui em Joinville faz diversos projetos de fachada, né? E trabalho há 35 anos, né, basicamente com garantia de pós-venda. Porque minha firma foi montada, né, quem assistiu o painel anterior, pelo Grupo Incepa para trabalhar com assistência técnica, né, e prevenção de qualidade. Eu acredito piamente que a relação de consumo, quando há uma reclamação, ela é renovada, né? A gente acredita em restaurar o voto com o cliente por um atendimento de assistência técnica. Legal. Então, para começar, até se vocês já quiserem ir pensando em alguma coisa, no finalzinho a gente vai abrir para perguntas, caso vocês tenham, né? Porque como é uma norma nova, a gente sabe que surgem muitas dúvidas. Mas, para começar aqui, eu gostaria que cada um comentasse como é que vê a nova norma de garantias e se tem alguma palavra que conseguiria definir ela. A nova norma de garantias, ela não trouxe tantas inovações assim. E eu digo que não trouxe tantas inovações assim porque é importante a gente fazer uma retrospectiva histórica, que até o professor Saad fez aqui, tratando de edificações muito antigas, que as construções, a urbe, ela data de mais de 3.000 anos antes de Cristo. E a urbanização das cidades, como nós temos hoje, ela é derivada das antigas cidades gregas, das polis gregas. O elo de ligação entre a Grécia e a Roma antiga é um indivíduo chamado Vitrúvio. Vocês devem ter se deparado com um Vitrúvio lá nos anos 1400, por conta do homem vitruviano, por conta do próprio Leonardo da Vinci, que fez aquela figura. Mas por que é tão interessante Vitrúvio? Porque ele traz para nós a principiologia da norma da 15575, da 17170. O Vitrúvio, ele tratava as edificações sobre 4 aspectos específicos. A edificação, ela precisa ser útil, ela precisa ser harmônica, ela precisa estar estável e ela precisa garantir a saúde de todos os seus usuários. Ou seja, isso era um elemento já de 80 a.C., lembrando que Vitrúvio foi o indivíduo que trabalhou junto com Júlio César, trabalhou para Augusto, o primeiro imperador romano, e isso já era trazido naquele momento. E ao longo dos anos isso se perdeu na Idade Média, foi reativado no renascentismo nas cidades de Florença e similares, e
foi trazido atualmente como principiologia da própria NBR 15575, que já vinha sendo debatida pelo IPT desde os anos 1980. A NBR 15575 trouxe para nós a tabela D1, que era um enunciativo de poucos componentes, poucos sistemas e subsistemas construtivos, e a 17170, que foi publicada no dia 12 de dezembro do ano passado, e aí entrou em vigor no dia 12 de junho de 2023, no Dia dos Namorados, um baita presente aí para nós. Ela detalhou mais de 180 componentes, sistemas e subsistemas e dirimiu algumas dúvidas específicas, como se aplica para reformas ou não se aplica para reformas. Quando eu faço uma intervenção em algum componente, a garantia ela se renova ou ela não se renova. E aqui é muito importante a gente separar o que é garantia, que aí é estabelecido pelo termo de garantia e de acordo com a manutenção preventiva e preditiva definida no Manual de Uso e Operação, lá do 14037, depois reavivada pela 5674, e separar o que é esse aspecto da garantia daquilo que é responsabilidade, que aí é outra conversa que a gente vai ter. Bom, eu acho que, como o Gustavo complementou, né, a 17170 ela vem para complementar a 15575. Ela traz 3 grandes pilares, onde ela deixa bem claras as responsabilidades do proprietário, do fornecedor, né, e, inclusive do prestador de serviço, que não era muito claro na 15575, e do proprietário. Vamos falar assim, acabamos de comprar um carro, cheio de tecnologia. Alguém aqui não faz a manutenção desse carro na concessionária para perder a garantia? Porque do imóvel a gente tem que debater tanto, a gente tem que ensinar tanto. Se o imóvel tem muitas vezes 3, 4 vezes o valor de um carro tecnológico que a gente compra, né? Isso é muito cultural e eu diria que eu não consigo traduzir numa palavra a norma, mas eu consigo traduzir ela numa frase para as construtoras e para os proprietários. A melhoria do produto que você tem e a redução de custos ao ter os dados coletados, as informações das assistências técnicas, das manutenções preventivas que você faz, ela é uma mina de ouro para você melhorar o teu produto, melhorar o teu processo e aumentar a tua rentabilidade como construtor. E ainda hoje a gente precisa mostrar para a construtora, mostrar para a equipe de assistência técnica que ela não é um centro de despesa. Se ela for muito bem trabalhada, a área de assistência técnica ela vira um centro de investimento da construtora. Porque se eu sei quais são os sistemas construtivos que estão mais me dando problema, que estão mais gerando custo, se é o produto, se é a mão de obra, se é o serviço prestado, eu consigo melhorar isso. E a gente precisa ter dados e informações para isso. Então, eu acho que as 3 pilares da norma, né, que ele traz as diretrizes para você elaborar prazos de garantias que não estão especificados na norma e deixa bem claro, né, como é que você faz isso, a parte de responsabilidades e a parte das vistorias que você tem que fazer ao fazer a entrega no momento que tu entrega o imóvel para o proprietário. Te deixa bem claro quais são as vistorias que você tem que fazer e que aí você consegue comprovar se há falha de manutenção, como o Gustavo falou, ou não, dentro do que você vistoriou e especificou com ele. Perfeito. O pessoal meio que falou já tudo que eu imaginava a respeito da norma. Deixaram sem palavras, mas, para mim, uma coisa que a norma trouxe que eu achei bem importante, ela deixa mais claro essa questão da função do prestador de serviço. Porque antes a norma de desempenho falava muito nas responsabilidades do construtor e do incorporador, e não trazia muito a figura do prestador de serviço. E a norma de garantias ela trouxe um pouco mais, abriu um pouco mais esse leque e explicou um pouquinho mais as responsabilidades dos prestadores de serviço. Então, isso é uma coisa bem importante que a gente tem que estar capacitando os nossos prestadores, passando essa informação para eles, que a partir de agora eles também têm responsabilidade sobre a garantia dos produtos e dos serviços que eles estão fornecendo para vocês. Então, para mim, esse é um dos itens mais importantes que essa norma trouxe.
além, óbvio, de ter aberto um leque de garantias a respeito de itens muito importantes com relação à estanqueidade, fachadas, né, que a norma de desempenho não pegava tanto, né, nesses itens, e é onde a gente mais tem patologias, não é, professor Saad? Fachadas, e agora a norma ela traz um pouquinho mais, que, para mim, qualifica fornecedores, né? Um exemplo muito simples é a questão de selantes, que antes era a garantia de 1 ano, e aí os fabricantes não se preocupavam em produzir um selante que tivesse uma durabilidade maior do que 1 ano, porque a norma dava 1 ano de garantias. A nova agora ela traz que selantes têm 3 anos de garantia. Qualifica nossos fornecedores. Então, na hora de você comprar um produto, você já vai ter que cuidar na aquisição desse produto, que ele vai ter que ter 3 anos de garantia, não mais 1 ano de garantia, como trazia a norma de desempenho. Então, esse, para mim, é um item bem importante, além de nós estarmos qualificando os nossos prestadores de serviço, também fornecedores de produto. Eu gostei da explicação do Gustavo, né, falando. Então, os mais recentes vitruvianos foram o Fábio Vilas Boas, né, nosso amigo, né, o York, engenheiros assim que ficaram cansados de receber nas suas mesas laudos assim que a gente chama de indústria do laudo, né? Então, a CIBIC, a Comate, eles se mobilizaram para isso, né? Não que o laudo não deve ser feito, ele deve ser embasado, ele deve ser realizável. Então, eu vejo a publicação da norma de garantia uma resposta a essa indústria do laudo, né? E, para mim, respondendo a Karine, né? Garantia é sensação de confiança. Quando eu consumo um bem que eu tenho confiança, eu me sinto com garantia. E, claro, e assistência técnica é a surpresa que aquela empresa proporciona quando você é surpreendido por um problema, né? Então, eu me imagino hoje, por exemplo, se eu comprar um Proma, um Viplan, eu tenho sensação de confiança, e isso é decisivo na aquisição de um imóvel. Assim é na prestação de um serviço, assim é na contratação de um arquiteto, né? Então, eu considero essa norma, né, acima de tudo, um marco, né, de responsabilidade da sociedade civil para organizar a questão de direito, né, porque criou-se um vício crônico cultural, né, que eu também sou patologista, né, então, onde começou a se incentivar a displicência do uso, do ato de usar um imóvel contra um laudo que praticamente criou um grau de extorquir o construtor, tentando achar vícios endógenos em prédios com 30 anos, pessoal. Então, isso tem sido prática recorrente, por isso eu acho que a norma de garantia é um segundo ponto de inflexão, como foi a norma de desempenho, né? Gostei do termo, normas vitruvianas. Perfeito. Então, perfeito, gente. É interessante, né, essa visão de técnico, de quem faz um software ali para colaborar com as construtoras, e também de um advogado que já está tanto envolvido nos eventos de engenharia que já está virando um engenheiro já. Mas bem bacana a visão de vocês, né? Concordo. Acredito que a norma de garantias traz um pouco das responsabilidades de cada um e põe na mesa, né? Vamos cada um cuidar da sua parte. Agora, né, na segunda parte, eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês acreditam que com essa norma vai diminuir conflitos entre clientes, né, consumidores e construtoras. Quer falar primeiro? Olha, a minha opinião, eu acho que a norma a 1770 ela está complementando a norma de desempenho. Então, eu acho que não vai mudar muito do que já estava, o mercado já estava recebendo, né? Não acredito que vai ampliar muito, né, esse conflito. Ela deixa um pouco mais claro, como você falou, as responsabilidades de cada um, né? Mas abre um pouco mais o leque, mas eu acho que o mercado já estava entendendo bem com a norma de desempenho essa questão de garantias, e ela veio só para agregar um pouco mais de conhecimento, e não sei se vai mudar muito esses quesitos, não.
Então, nessa linha, né, eu acredito que vai melhorar sim, porque eu e o Renato temos um curso que a gente chama Revisitando as Normas, de revestimento. O que a gente quis naquele curso? Colocar que precisa ter na vida eixos cartesianos, X, Y e Z. Em relação à relação condomínio e cliente, estava muito abstrato, muito subjetivo. Então, com o surgimento de 3 normas que eu vou elencar aqui, que é a norma de desempenho, que deu uma ideia de vida útil, né, dos sistemas, uma ideia de entender os sistemas, e o famoso desde que. O sistema dura 40 anos desde que tenha manutenção. Tinha uma brecha, que era a norma de garantia, que daí passou a não confundir vida útil, durabilidade com garantia. E a não menos importante, a norma de inspeção, a 16747, que também é muito, porque mexeu com muitos interesses, né, como a norma de garantia. Então, elas são assim, não ficou tão bem escrita. Não, elas são normas importantes. Então, eu acho que nós temos hoje um sistema XYZ de eixos para que até os juízes tenham que enquadrar suas decisões muito mais bem pautadas juridicamente. Por isso que eu quis falar antes do Camacho. Então, você consegue pautar mais decisões assim importantes que mexem até com a durabilidade econômica de uma empresa, baseando em decisões normativas, porque a norma, né, Camacho, ela tem força legal, porque o perito, quando vai fazer a vistoria, por mais que você queira ou não, ele vem com a norma embaixo do braço. É isso mesmo, Paulinho. A própria lei eleva as normas técnicas ao status legal. É exemplo do artigo 39, inciso 8º lá do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 615 do Código Civil, que trata a respeito do capítulo da construção civil dentro do Código Civil. O juiz vai decidir com base no quê? Não tem parâmetro. E foi um trabalho tão grande desenvolvido desde 2013 para que a gente chegasse lá, para conseguir a mentalidade dos magistrados e do judiciário que existe norma técnica para regulamentar esse tipo de situação. E tanto é verdade que a CEBIC, em conjunto com o Sinduscom São Paulo, fizeram um trabalho magnífico nesses últimos tempos, justamente concebendo a NBR 17170. Um dos pais da norma foi o professor Delmar, que inclusive tem um livro super bacana a respeito da NBR 15575. Mas, só para poder resumir o procedimento todo, é importante que a gente entenda o fluxo do processo de incorporação imobiliária e as responsabilidades que uma incorporadora ela assume e também que os usuários dessa edificação assumem quando passam a residir, ou principalmente o síndico, quando ele assume a responsabilidade pela gestão de todas as manutenções da edificação. É simples. A construtora ela compra o terreno, contrata o arquiteto, que elabora o projeto executivo legal, vai até a prefeitura municipal, obtém o alvará de construção, vai até o cartório de registro de imóveis, deposita o memorial de incorporação e passa, então, a poder vender as suas unidades. Aí assume 2 responsabilidades, uma obrigação de fazer e uma obrigação de dar. A obrigação de fazer ela é finalizada com a expedição do ABITS ou aqui em Joinville o CVCO. É bifásico, a gente precisa mudar esse procedimento, que acho que é a única cidade do estado de Santa Catarina que trabalha nessa sistemática. A BITS, hidrossanitário, e CVCO, atestando todos os afastamentos e recuso ao atendimento do plano diretor da cidade. Aí, nós temos a Assembleia de Instalação do empreendimento, onde elege-se o síndico. E o síndico, ele precisa recepcionar aquela edificação, que recebe muito mal, aliás, nós temos norma técnica, a NBR 12722, que ele organiza a forma de recebimento da própria edificação. E esse processo todo que o Paulinho mencionou ali, desses ciclos todos das normas técnicas, a 14037, Manual dos Manuais, a NBR 5674, que é o plano de manutenções das edificações, que é o livro fininho que a gente tem no carro, que a gente vai lá na concessionária e carimba cada vez que a gente troca o óleo, faz a manutenção. Isso tem que ser entregue no formato de 5W2H. O que, quem, como, quando, onde, por quê. Isso tem que estar estabelecido para que o síndico, quando recepcione a edificação, recepcione o manual, ele saiba exatamente o que tem que ser feito. É um profissional especializado ou um profissional capacitado? Ou vai ser o Zé que vai fazer? O Zé Colher, que vai lá, que geralmente é o Zé. O zelador que vai lá e executa porque é mais barato. A gente teve uma situação muito curiosa
na cidade de Curitiba, onde um processo judicial reclamava de fungos na unidade autônoma. E aí, durante a audiência de instrução e julgamento, perguntamos para um dos condôminos de quanto em quanto tempo vocês fazem a lavação da fachada. Era uma edificação de 9 anos. A resposta foi, doutor, aqui a gente não faz, é muito caro. Imagina, aqui é um empreendimento popular. Isso não existe. Aí redundou, obviamente, nas infiltrações que foram verificadas, nos fungos da unidade autônoma que foram verificadas. Então, se nós temos as normas técnicas, a 14037, que auxilia na elaboração dos manuais, é o manual dos manuais para as incorporadoras, a NBR 5674, lá no item 7.2, que alinha o formato de apresentação de todos os comprovantes das manutenções preventivas e preditivas que o manual disse que deveriam ter sido feitas. A 16747, que faz uma anamnese global daquela edificação, entendendo todas as manutenções que foram feitas ou negligenciadas daquela edificação, com uma vistoria sensorial naquela edificação. E aí nós temos a 17170, que encerra esse ciclo todo que foi elaborado, porque nós temos que distinguir aquilo que é garantia. O que é garantia? Quando eu tenho uma falha de algum componente dentro do prazo estabelecido. Exemplo, uma tubulação embutida, o prazo de garantia é 5 anos. Se a falha aconteceu, a incorporadora vai lá e faz a análise, entende o que acontece e dá a assistência. Ela só não vai dar assistência se a manutenção não foi feita. Ou então se o dano foi causado por um terceiro, uma obra vizinha que eventualmente causou um recalque diferencial. Aí ela vai dar excludente de responsabilidade. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 lá do CDC. É essa a regra que nós temos. E aí entra no prazo de responsabilidade, que pode chegar até 10 anos para os demais componentes e 50 anos no caso de elementos estruturais com falhas da edificação, segundo a 6118. Então a gente tem que entender esses elementos para poder separar o que é garantia daquilo que é responsabilidade. Bom, como todos vocês complementaram, né, eu acho que a norma ela vem para deixar mais transparente as relações. Por quê? Porque ela reforça principalmente que as garantias estão atreladas ao uso e à operação correta da edificação e dos seus sistemas, né? E ela traz também o que é excludente de responsabilidade da construtora, porque hoje a gente tem um status quo muito definido assim, não, se entrar contra a construtora vai ganhar, por quê? Porque o juiz vai dizer que a construtora tem um poder maior de financeiro e aí ela vai dar o ganho. E isso já não é mais verdade. Nós tivemos agora, em 24 de agosto, uma jurisprudência aqui no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, onde conseguiram comprovar, como o Gustavo falou, a coleta das evidências das manutenções que são obrigatórias e foi dado ganho de causa para a construtora, porque se comprovou que não houve a manutenção devida dentro da edificação. Então, eu acho que a gente precisa, sim, cada vez mais trabalhar a questão de coletar, ter uma produção, fazer com que o síndico seja cada vez mais profissional, com que o condômino saiba que ele precisa dar manutenção, porque, senão, realmente, se eu tenho fatos e evidências, eu consigo comprovar, e a gente tem, com certeza, um respaldo melhor pelas normas. E é isso que elas trazem e elas se complementam. Então, a 17170 traz o complemento da 5674. Se você faz uma boa manutenção, se você tem todas as evidências, você está respaldado. Um plano de manutenção básico, hoje, ele tem mais ou menos 220 manutenções que precisam ser feitas durante um ano. Vamos lá, no horizonte de 5 anos, que é o que a maioria trabalha, né? Dá 19.292 manutenções que precisam ser feitas. Vocês acham que um síndico que não é profissional, que não utiliza de ferramentas, consegue fazer isso? Consegue ter as evidências? Que a construtora consegue ter tudo isso para poder mostrar que ela sim está trabalhando na educação para que o imóvel, o empreendimento, realmente ele tenha uma vida útil? Ei. Estamos tendo um problema com o microfone. Então, concordo com o que vocês falaram. Eu acredito que... Deixa eu vir para cá, porque senão fica um fantasma no vídeo. Isso vai esclarecer as relações. Outra coisa também que eu acho bem interessante da norma de garantia são
são itens que eles têm que ser verificados no ato da entrega do imóvel, porque as pessoas naquela, né, naquela coisa, na afobação ali de querer entrar, de querer receber, não tem esse devido cuidado, acaba entrando num imóvel com algum problema, algum item que deveria ter sido verificado na entrega, que era um vício aparente, e não foi visto. Aí depois, já morando, aí, nossa, fica muito complicado para conseguir lidar isso, né, junto à construtora. E também como é que vai provar que, de fato, estava ou não ali, né, que não foi algum fornecedor que foi instalar algum item e danificou. Então, fica uma conversa bem complicada. Mas muito obrigada pela contribuição de cada um de vocês. E eu não sei se alguém tem dúvidas a respeito desse tema, se alguém trabalha em construtora, se alguém trabalha com laudos. Vamos lá. Olá, boa noite. São duas perguntas. Eu queria entender, assim, juridicamente na prática, a diferença entre vida útil e a garantia. Porque, assim, digamos que uma fachada tenha a vida útil de 20 anos, mas uma garantia de 5. Tá? Aconteceu um problema. Na prática, juridicamente falando, o que é a responsabilidade da construtora, nesse caso? A garantia já venceu, mas a vida útil não. A vida útil projetada, segundo a 15575, há 40 anos da vedação vertical externa. E a vida útil projetada, aquele sistema inteiro ele foi projetado para ter uma durabilidade especificada, inclusive, pelo projetista. Só que ela só vai atingir aquela durabilidade se as manutenções preventivas e preditivas forem executadas. Inclusive, tem um gráfico bem interessante da renovação da própria vida útil daquele sistema na NBR 15575. Então, vida útil é uma questão. A garantia é justamente o fato de que, se alguma falha aconteceu naquele sistema, naquele componente, naquele subsistema, a construtora ela precisa ir lá e dar a assistência técnica, independentemente de comprovação de nexo de causalidade. Ela só não vai dar a manutenção específica se ela comprovar que foi um elemento externo, causado por uma obra vizinha, por exemplo, ou causada pelo próprio condômino, pelo próprio morador ou pelo próprio síndico, que não fez a manutenção que deveria fazer. Inclusive, tem várias incorporadoras utilizando sistemas de manual digital que já fica no dashboard deles. A não realização da manutenção expede a notificação dizendo: você já perdeu a garantia desse sistema, desse componente, desse subsistema, porque você não fez. Então, perdeu a garantia. Aí a gente entra no alinhamento das responsabilidades, que talvez seja o que de mais importante a gente tem dentro desse sistema garantias e responsabilidade. A compreensão daquilo que é uma garantia, que é quando a falha aconteceu, a incorporadora tem que dar o atendimento, a assistência técnica dentro do prazo de garantia especificado pela norma ou pelo termo de garantia. E aí a responsabilidade a gente entra. Preciso entender qual é o dano. O dano é decorrente de uma patologia, que é apresentado por uma manifestação patológica. Verifiquei a manifestação e entendo qual é a patologia, se ela é endógena ou exógena. Exógena, elementos externos; endógena, elementos decorrentes de falha de projeto ou falha de execução. Isso interessa do ponto de vista jurídico. Tem uma patologia de natureza endógena, decorrente de falha de execução ou falha de projeto. Aí estabelece-se o nexo de causalidade com o processo construtivo. E, às vezes, mesmo que a manutenção não tenha sido feita e a garantia tenha sido perdida, a gente acaba tendo a responsabilidade da incorporadora, porque a falha estava lá, independentemente de manutenção, iria se manifestar posteriormente. É o vício oculto, o famoso vício oculto. E o prazo, e aí, complementando, a gente tem a demonstração da culpa, decorrente de negligência, imprudência ou imperícia, que é demonstrado através das normas técnicas, que servem como o lastro que o Paulinho falou ali, o eixo cartesiano. Qual é o bom padrão de conduta? O que se espera de uma edificação? É isso que a gente tem. E aí, esse prazo ele pode chegar a até 10 anos, esse prazo de responsabilidade, que é o prazo prescricional máximo do artigo 205 do Código Civil. Antes era de 20 anos, hoje é de 10 anos a partir do Código Civil de 2002, com vigência em 2003. E aí, se estamos falando de algum elemento estrutural da edificação, esse prazo de garantia é de 50 anos, segundo a NBR 6118. Era isso. Tá, mas então, assim, na prática, é a forma de provar. Até 5 anos, por exemplo, ali, a construtora não vai lá... de laudo. E ela mesma vai lá e vê se a responsabilidade dela é ou não.
Depois dos 5 anos, no caso, o condomínio ou o proprietário vai ter que comprovar que aquilo é um vício construtivo. É que nem tudo é 5. Os 5 anos são trazidos pelo artigo 618 Sim, estou dando só um exemplo. do Código Civil. Não, estou dando só um exemplo. Esses componentes, esses prazos de garantia, eles são estabelecidos pela tabela 2 da NBR 17170 e pelo termo de garantia especificado. Aí tem prazo de 1 a até 5 anos de garantia. Ultrapassado esse prazo de garantia, aí tem que haver a comprovação, por intermédio de um laudo técnico de engenharia estabelecendo todos esses elementos. A diferença é a comprovação, é o laudo. Exatamente. Tá, obrigada. Não precisa. Alguém tem mais alguma pergunta? Vou fugir um pouquinho do tema, Adriana. Eu só queria entender um pouquinho sobre a questão, acho que é importante até para as construtoras, enfim, sobre quem é o usuário desse software que você falou. Se você poderia explorar um pouquinho e de que forma que as pessoas têm acesso a isso, ou técnicos ou não. Certo. Bom, o cliente deste software que nós temos são as construtoras e incorporadoras, que dão acesso aos seus clientes. Lá o cliente tem todo o manual do proprietário, lá ele abre as assistências técnicas, o sistema controla tanto a NBR 15575 como a 17170, e se o cliente tem garantias que não estão na normas, ele coloca e o sistema controla pela data de habite ou pela data de entrega, que é oficial de cada município. E aí o sistema avisa o cliente, quando ele vai abrir uma assistência técnica, se esta garantia já venceu ou não. Porque, como o Gustavo mesmo falou, não são 5 anos todos. 37% mais ou menos dos sistemas construtivos vencem a garantia em 1 ano. Em 1 ano, eu tenho 37% de sistemas construtivos que já venceram a garantia para as construtoras. E aí a construtora recebe esse chamado, ela vê fotos, vê vídeos, o sistema possibilita isso, e a equipe de assistência técnica consegue avaliar procedência, improcedência, fazer reclassificação dos sistemas construtivos, por quê? Tu não consegue colocar na mão do cliente as 146 linhas de sistemas construtivos que tem na norma. Então, você coloca de uma forma mais lúdica. É a parte de esquadrias, é a parte de pintura, é a parte de parede, né? Que ele mais ou menos vê, ele abre o chamado, a construtora consegue se reclassificar. Por isso que eu falei no início que isso é uma mina de ouro, que a construtora tem dados para quê? Para que ela consiga ver quais são os meus sistemas construtivos que estão mais dando problema. Para quê? Para que eu retroalimente a minha operação, para que os meus próximos projetos não tenham esse problema. E para que eu consiga trabalhar, se é um problema que eu tenho que pode se estender a toda a edificação, eu já posso fazer um trabalho preventivo, né? Que é o que eu deveria fazer com a 5674. Então, a construtora utiliza, inclusive no plano de manutenção do condomínio, onde o síndico recebe, como o Gustavo falou, todos os avisos. Olha, 3 avisos, mais ou menos. Vai vencer em 6 meses essa manutenção. Vai vencer em 3 meses. Essa manutenção está vencendo. Venceu a manutenção. Ele solicita para que aquelas manutenções que exigem profissional e que não é, como é mesmo que tu falou, o Zé da Colher, que não é o Zé da Colher que vai fazer, que seja coletado a evidência, a RT, a nota fiscal do prestador de serviço, para que a construtora também tenha a comprovação de que essas manutenções estão sendo feitas. E aí o sistema avisa o síndico, a administradora de condomínio, o zelador e a construtora. A construtora consegue saber quantas manutenções em cada edifício estão ou não sendo executadas. Não sei se consegui esclarecer, mas depois, se você quiser, posso te fazer uma demonstração do software para você ter uma ideia dele. Mas é a interação para melhorar, inclusive, o relacionamento do cliente, da construtora com a construtora. Para não ficar aquela briga e aquele troca de WhatsApp, né? Mandando WhatsApp para o engenheiro no domingo, porque o gás está vazando e precisa de um atendimento. Aproveitando o que você está falando, é uma dúvida que eu tenho, eu vou aproveitar que o Camacho está aqui do meu lado, né? A norma deixa claro, tá? Até abri aqui para ver, está escrito,
as edificações na fase de uso, operação e manutenção, considerando os aspectos anteriormente expostos nessa subseção, não estão sob controle do incorporador, construtor ou prestador de serviço da construção após a entrega. Então, como o Camacho falou, a gente já recebeu de algumas construtoras notificação de que não tinham feito a manutenção e que perdeu a garantia, mas a norma deixa claro que não estão mais sob controle do construtor e incorporador. Seria legal mandar essas notificações? Tem muitas construtoras agindo de maneira preventiva. Como a norma não é lei, não tem uma ilegalidade, mas fica fora de norma. Agora, qual é o procedimento comum? Apareceu a manifestação, fiz o chamado para a incorporadora. O que ela vai me perguntar? Síndico, você fez a manutenção? E comprova aqui o atendimento lá do item 7.2 da 5674. Quem foi que fez essa manutenção? Foi uma empresa capacitada, especializada? Cadê o RT ou o RRT ou o TRT, dependendo do tipo de sistema ou subsistema? E, geralmente isso não acontece, geralmente não tem. E aí a incorporadora vai dizer, sinto muito, não vou dar a garantia porque você perdeu pela falta de manutenção. É o que acaba acontecendo na prática. O que a gente tem visto muito acontecer? Como está escrito que não é responsabilidade, mas a construtora ela acaba sendo juridicamente acionada, quando você está fazendo a constituição do condomínio, você pode colocar, como na convenção do condomínio, quais são os canais que você vai utilizar para acompanhar a assistência técnica e a manutenção. E aí você pode colocar que é através ou de um software, ou de uma planilha, ou de um procedimento, mas você pode, e legalmente você pode usar isso através da convenção do condomínio. Só para complementar o Camacho, que eu lembrei quando você falou a respeito das manutenções, né? Uma coisa que eu achei muito legal também que essa norma traz e deixa bem claro que os reparos ou substituições de serviços ou componentes ali realizados pela construtora durante o prazo de garantia não renovam o prazo. Então, por exemplo, uma bomba lá, tinha a garantia de um ano, um exemplo lá, e ela estragou e a construtora trocou dentro do prazo, não renovou para um ano. A norma deixa claro isso, que as manutenções ou substituições de equipamentos não renovam o prazo de garantia. É uma coisa que não deixava claro, né, antes. Então, isso é uma informação que eu acho bem importante para as empresas, né, que às vezes substituem algum item ou fazem algum reparo e o condomínio acha que, bom, agora eu tenho mais 5 anos, eu tenho mais 3 anos, eu tenho mais 2 anos. Não renova essa garantia. E quando você falou de manutenção, lembre desse item. Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, eu queria... Fantástico, Adriana. Eu acho que esse programa aí é necessário. Depois eu quero conversar com o Paulo, entender direitinho. Ele vai arquivar todas essas manutenções, todos os chamados, ele vai criar tudo em nuvem, né? E você consegue entender, por exemplo, a gente sabe que a principal manifestação patológica das edificações ao longo da vida útil, 60% de problemas é devido à infiltração. Só que isso é um levantamento de 1990, do professor Hércio Tomás, no CDHU, que nem existe mais. Será que a gente não consegue enxergar isso hoje, né? Isso dá muito estudo, né? Eu já estou pensando lá na frente, né? Porque seguido vem as fissuras, né? E as fissuras são caminho da umidade. Por que isso é importante? É exatamente isso que você comentou, da gente conseguir entender quais são as principais manifestações patológicas para poder evitar. Eu trabalhei com uma consultora lá em São Paulo, onde eles pegaram pessoal grande, né, consultoras grandes, que têm equipes, então eles pegaram pessoal de qualidade e fundiram com o pessoal de assistência pós-obra. E estão eliminando assim drasticamente, porque o retorno, o feedback é mais rápido, é o pessoal de qualidade junto com a assistência técnica, então eles estão diminuindo patologia, e a primeira era a infiltração e tal. E eles usaram softwares assim mais de gerenciamento, né? Abriu-se um chamado aqui, quem é o responsável, quanto tempo levou para resolver e tal.
Mas isso aí é mais interessante, né? Porque eu sempre penso no Walmart, né? Você entrou ali no supermercado, o teu celular já se comunicou com algum programa de dados lá, de data, como é que é? O databook, não, como é que chama isso aí? Ele sabe os teus gostos, ele já começa a disparar no teu celular. A inteligência artificial, né? Mas é o data, não sei o que aí. Ele sabe o teu gosto, e ele já te joga, já te falou na gôndola tal, tem o desconto da Nutella, que você adora, né? Tá ali, né? E o cara, isso é fantástico. O síndico está lá no Caribe, na praia, com o pezinho lá do Paulinho em frente à piscina ali. Daqui a 2 meses vai vencer a fachada. Né? E ele poderia atrelar, inclusive, algumas empresas. Tais empresas na tua região atuam com isso. Já facilitar até para o síndico fazer uma manutenção. Né? Aí, tem muita ideia. Isso eu tinha ideia 10 anos atrás. Procurei uma pessoa para fazer isso, a pessoa de informática falou que era impossível, não sei o que. Bom, tá aí, parabéns. Era só isso que eu queria colocar. Existe. E eu queria colocar uma coisa para os peritos que estão aqui. Eu acredito que deve ter peritos aqui, né? Gente, 20 anos, nunca viu uma lavagem na fachada. Caiu um pedaço do revestimento e vai atrás da consultora, é muita cara de pau, né? E o perito ainda é tendencioso ao condomínio. Não estou aqui fazendo aversão. Não, você tem que ser isento, né, Paulinho? A gente teve esse caso e o juiz bateu porque ele tinha que dar a palavra dele que o perito dele estava certo, e não estava, gente. A gente volta para a engenharia mecânica. Você fica 1 ano sem pôr óleo no carro, né? E toda semana você lava carro, você faz revisão. E por que o nosso bem mais importante não recebe esse cuidado, né? Eu nunca nem abri essa norma, nem sei como é que ela... Eu quero ver depois, Valdemar, como é que é a cara dela. Porque eu acredito que garantia é na execução. Tentem consultores resolver ali na hora, não deixa para depois, né? Essa norma, inclusive, fala, Sade, exatamente o que você está falando, né? A responsabilidade do projetista. Tá? Ela começa com essa responsabilidade. O projetista, ele tem a responsabilidade de, na hora que ele determina os materiais, ele já passar essas informações, a garantia do que ele está estabelecendo ali no projeto. Então, ela também fala a respeito do projeto. Então, o projetista tem a sua responsabilidade perante a garantia, né? Porque quando ele especifica os produtos e os materiais que serão aplicados, eles têm a sua garantia também. E ele tem a obrigação de repassar isso para o construtor para que seja colocado no manual de uso e manutenção. E como devem ser feitas essas manutenções. É uma responsabilidade do projetista, né? Tem uma pergunta ali, ó. Eu tenho uma questão que me preocupa e me intriga até. Já coloquei isso em algumas lives aí, onde o Dr. Camacho estava participando também, como uma sugestão. Muitos empreendimentos, grande parte das unidades, são adquiridas por investidores, que imediatamente já colocam à venda as unidades, né? Que a conversa toda até agora está sendo em relação às áreas comuns. Mas em relação às unidades autônomas, quando existe esse procedimento, a coisa ocorre dessa forma, o investidor não tem a preocupação de passar para o adquirente o manual do proprietário. Eu havia colocado, por que não se tentar criar uma lei, enfim, para que seja um documento obrigatório, assim como apresentar a escritura, e, enfim, toda a documentação de venda também não seja obrigatório entregar para o adquirente o manual do proprietário, porque isso se perde, né? Entrega para o investidor, se é que ele recebe, às vezes nem recebe, né? O investidor adquiriu lá 20, 30, 10, 50 unidades, não está preocupado com isso. Já distribui para as imobiliárias e a coisa vai. E a informação necessária para manutenção se perde completamente, né? Então, deixo aqui não é dúvida, mas é uma colocação, uma ideia, enfim. Eu acho que quando a gente vai comprar um automóvel usado, né, a gente quer o manual, quer ver
as manutenções e ter essa garantia, né? Por que não com imóvel? Por que isso não deveria ser também um documento obrigatório de venda? A norma fala que é obrigação do proprietário, que no caso o investidor é um proprietário, repassar as informações e o manual para o próximo adquirente, né? Mas o Camacho falou aqui, e vou reportar a palavra dele, é cultural, né? As pessoas não estão nem aí para manutenções, né? Quem acompanha aí sabe. Criou-se também uma cultura que as edificações tinham 5 anos de garantia, então durante 5 anos eu não faço nada. Para que manutenção se eu tenho 5 anos de garantia? Porque a maioria dos síndicos não são profissionais, são moradores e tinham uma informação de garantia de 5 anos. E aí, às vezes, eles recebem o manual do proprietário e nunca olham, guardam ali na gavetinha. E é 5 anos na cabeça deles, né? Então, eles só vão lembrar de fazer manutenção e fazer alguma coisa depois de 5 anos. Infelizmente, é cultural. E cabe a nós tentarmos mudar essa cultura, né? Não é uma missão bem difícil, mas não podemos desistir. Eu acho, Serra, nessa tua linha, né, indo mais ao futuro, né, quando você vai adquirir um imóvel usado, por exemplo, a gente não tem um atestado que aquele imóvel foi manutenível, né? Então, eu posso comprar um carro que a pessoa me mostra que fez todas as revisões, né? Como eu posso comprar um apartamento que 3 meses depois me chamam para uma reunião que vão ter que pagar uma fachada inteira, né? Então, eu não tenho esse selo até nas transações, né? Então, um outro grupo de pesquisadores defende a ideia de que isso vá lá também na inscrição municipal, para que aqueles ITBIs, aqueles impostos, também tenham a distinção de prédios, além de manuteníveis, e agora no mundo também os prédios verdes, né? Se eu quiser comprar um prédio ecologicamente ESG, né, sustentável, eu preciso achar mecanismos nesse ponto, né? O microfone lá. Mas aí, só complementando o que o Paulinho mencionou aqui, a NBR 16747 entra dentro desse sistema, porque o indivíduo, quando adquire uma unidade, ele pode fazer deve, na verdade, fazer a inspeção na unidade autônoma para entender quais foram as manutenções que foram realizadas ou negligenciadas. Na área comum, principalmente, se eu compro uma edificação, nossa, tá barato, o metro quadrado médio aqui é 8 mil, estou pagando 5 mil, opa, tem alguma coisa errada aqui, uma coisa esquisita. Aí eu comprei, no dia seguinte veio uma chamada de capital porque uma assembleia decidiu que vai retrofitar a fachada. 10 mil reais por unidade autônoma. E aí? Faz o quê diante disso? Então, é fundamental que, sempre quando vai adquirir um imóvel, se faça uma inspeção predial, de acordo com a 16747, que, na verdade, é uma anamnese. Não tem um ensaio destrutivo ou algo dessa natureza. É sensorial. Vai lá, faz análise, se tem algum problema. Pede toda a documentação das reformas que foram feitas de acordo com a NBR 16280, das manutenções que foram realizadas ou foram negligenciadas, e principalmente na área comum. E até para o síndico é interessante, porque se o síndico assume uma edificação... Eu fui síndico de um prédio de 40 anos, que tinha 40 anos de manutenção negligenciada. E aí tinha menos R$ 1.200 em caixa. A primeira medida que eu fui fazer foi recompor o caixa, e a segunda foi tentar fazer recuperações naquela edificação, porque não adiantava ter um plano de manutenções daquilo que já não funcionava mais. Aí fomos fazer uma recomposição do sistema de abastecimento de gás. A gente extraiu o regulador de pressão, ele estava vencido há 15 anos, então estava lá há 20. Abri a borboletinha, tirei o diafragma, ele virou pó na minha mão. Então, percebam, esse tipo de coisa é importante porque até resguarda o próprio síndico a respeito daquelas manutenções que foram negligenciadas diante de alguma ocorrência futura. Ele consegue comprovar que não é da gestão dele. Se o prédio explodisse na minha gestão e eu não fiz isso, Gustavo estava preso no dia seguinte de uma explosão, de um incêndio no prédio. Agora o Gustavo fez. Consegui quebrar o nexo de causalidade. É onde entra essa questão aí que o Serra levantou. Só uma observação que o professor Paulo tinha comentado, o doutor Camacho também vai poder colaborar, é que quando você passa um imóvel de um investidor, alguma coisa assim,
o imóvel passa por uma imobiliária, onde ela vai atestar que não tem nenhuma dívida de condomínio, assim por diante, mas também, se o imóvel for financiado, o banco encaminha um engenheiro para fazer uma avaliação do imóvel, a qual serve de garantia, né, para o próprio financiamento. Porém, muitas vezes, até ultimamente, essas avaliações estão sendo via remotas e ela não entra nessa questão de ver se o imóvel possui algum defeito, o qual o proprietário que está adquirindo e vai assumir um financiamento aí por 30 anos, daqui a alguns anos aí vai se deparar com uma manutenção, com uma chamada de capital, a qual não estava prevista. Então, é um ponto a se considerar. O objetivo dessas avaliações é em benefício do banco. É atestar que aquela edificação, que aquele imóvel, ele de fato vale aquilo que se diz que vale, para poder garantir um futuro inadimplemento. Porque daí, qual é a medida? Não pagou, notifica para que purgue a mora em 15 dias, não purgou a mora em 15 dias, o imóvel é retomado, então é consolidada a propriedade em nome do credor fiduciário, o credor fiduciário vai levar a leilão aquela unidade para poder pagar o crédito. É isso que acontece. Então, esse é o objetivo. O que acontece de responsabilidade do agente financeiro é quando eu tenho a liberação de medições, pagamento de obras mediante medições, onde tem a fiscalização por parte do agente financeiro, do engenheiro do agente financeiro. Aí sim existe uma responsabilidade. Inclusive a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e outros bancos acabam entrando nessa modelagem, sobretudo no crédito associativo. Mas não é o caso das garantias das unidades autônomas. Então, apareceu aqui atrás. É ele. É para o Dr. Gustavo. Eu, como projetista, né, quando eu faço um projeto, eu tenho que atender a VUP, né? Então, e isso tem que estar dentro das normas, né? Então, o projeto tem que estar dentro das normas. Vou colocar só um exemplo. Uma entrada de porta, a norma diz que tem que ter 6 centímetros entre o externo e o interno, né? Ninguém consegue fazer isso num projeto, entende? Então, como os projetos não estão compatibilizados e vale sempre o projeto do estrutural e vale sempre os outros projetos, né? O projetista de impermeabilização ele tem que adaptar o projeto dele conforme os outros projetos, né? Aí vem a pergunta, se dá um problema, vai para a justiça e daí o projetista não fez de acordo com a norma, ele fez de acordo com a realidade da obra, e daí como fica? Primeiro que se já tiver projeto de impermeabilização, maravilhoso. Geralmente não tem. Se tiver, já está maravilhoso. Mas o fato é, hoje a gente tem a plataforma do BIM também, que facilita bastante a compatibilização dos projetos. E se, de fato, a gente for entrar numa perícia com corresponsabilização do projetista, pode haver, eventualmente, uma condenação. Pode dar problema, infelizmente. Só para você saber, de cada 30 projetos, você consegue compatibilizar um projeto de acordo com a norma, de cada 30. Tá? O resto você tem que adaptar tudo, não tem jeito. Aí como é que fica? Se pede um documento da construtora referente à responsabilidade, alguma coisa tem que ser feita, porque senão o projetista... Né? Eu tenho um amigo projetista que diz assim, eu faço de acordo com a norma, se depois não der para aplicar a impermeabilização, problema da obra. Mas só que a gente não pode fazer assim, você está no meio de um projeto, você vai ter que... Qual é o cuidado? Projetar de acordo com a norma e informar, olha, isso aqui é de acordo com a norma. Aí você tem um RT de projeto. Quem vai acabar se responsabilizando por ter executado em desacordo com o projeto é quem tem o RT de execução. O que importa ao projetista? Indicar as técnicas corretas de acordo com a norma. Agora, se o executor, quem tem o RT de execução, vai executar de acordo com o projetado ou vai desvirtuar, aí ele vai acabar se responsabilizando.
Senhor Orlando, então acho que é importante, olha, tem um documento que resolve isso. Porque isso é normal do nosso dia a dia, projeto de fachada. A gente tem um sonho de que tenha uma argamassa de embolso assim, assim, assado, e o mercado oferece argamassas diferentes. Então, num certo momento, tem clientes meus aqui, a gente faz uma reunião de engenharia, né, isso que diz, e aí existe o livro de área de obra, que nesse caso, o senhor, minha opinião, tem que estar com o projeto certo, vai se deparar com a realidade lá das alturas, né, das cotas lá, que tiveram tanto em projeto estrutural quanto até realizada na obra, né? E se por acaso a decisão de engenharia for por causa das restrições do estrutural, o seu projeto foi sublimado, isso deve constar dessa ata, que o nosso, o Camacho aqui dando um show de leis para nós, ela está prevista, né, no código, é o livro diário de obra. Como lá na manutenção tem o livro diário de manutenção, o livro de ordem de manutenção. Então, às vezes, acontece que nós não estamos, eu também sou projetista como o senhor, usando o nosso, aí seria o nosso direito, né? Pedir para que isso ficasse registrado num livro diário de obra. Eu acredito, né, Camacho, que isso lhe dá paz jurídica, segurança jurídica para o senhor trabalhar tão bem quanto o senhor trabalha por aí. Perfeito. Eu preciso ser deselegante, mas a gente tem uma outra programação da continuidade da feira, que não faz parte do nosso encontro, e eles já estão ali pedindo a sala. Esse debate ele é muito rico. Eu quero convidar vocês a permanecerem no hall. A gente tem um chopp ali, a gente pode estender essa conversa. Eu gostaria muito de agradecer, é sempre um prazer, Paulo, te receber, não é a primeira vez e colaborou muito com a gente. Val, não preciso nem dizer, né, é da casa. Doutor Gustavo, é a mesma coisa, né? Já faz parte, né, da nossa rotina tê-lo, né, conosco, as discussões são sempre muito interessantes. Agradecer a tua presença, a gente tinha essa percepção de que era importante trazer uma visão do campo de tecnologia, isso nos faz muita falta, a gestão de dados dentro desse campo. Então, e a gente estava certo, né? Porque promoveu aqui uma certa curiosidade. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A gente se empenhou ao longo desse ano na produção do 3º encontro joinvilense, e tê-los aqui prestigiando é uma marca de sucesso para nós. A gente vai produzir todo o conteúdo que foi produzido aqui hoje, ele vai ser disponibilizado mais adiante no YouTube. A gente convida que vocês nos sigam também no @agesoficial. Nós também temos um site novo, o www.ages.com.br. A gente está se empenhando em manter atualizadas as informações das ações da entidade. Então, não se sintam limitados, se alguém aqui não é engenheiro, em entrar em contato com a gente, participar dos nossos eventos. O nosso propósito aqui é se conectar com a sociedade e com todo o segmento da construção civil. Eu agradeço mais uma vez, me despeço, chopp está servido, continuamos a conversa no hall. Muito obrigado.